O joio e o trigo. Mateus capítulo 13 versículos do 24 ao 30, Jesus descontou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele, e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: Não, porque, ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio, e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo, e guardem-no no meu celeiro. Jesus explicou o significado da parábola do joio e do trigo. Ele contou que o semeador é ele próprio, Jesus. A boa semente de trigo representa os filhos de Deus, enquanto que o joio representa os filhos do inimigo espiritual. Satanás, que é o inimigo, lançou a semente de joio no meio do trigo, semeando o pecado, desobediência a Deus. O campo onde os dois foram semeados é o mundo. A ceifa representa a consumação dos séculos, o dia do juízo, ceifeiros os anjos, os joios serão lançados fora, queimados. Mateus capítulo 13 versículos 37 ao 39, e ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente, é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente, são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, o inimigo, que o semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. E eles retirarão todos, os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal. Os ímpios e os filhos de Deus, os que servem, e os que não servem a Deus, viverão juntos no mundo, até que Jesus Cristo volte novamente. Separar o joio do trigo se tornou uma expressão popular, separar aquilo que é bom do que é ruim. Assim como muitas palavras em nosso vocabulário em determinado momento, algumas delas ganham status e passam a fazer parte de conversas, manifestos e discursos. O trigo é a base do mais importante alimento de todos os tempos, em muitas culturas: o pão. Aquele que é o pão da vida, Jesus de Nazaré, quem vai separar o joio do trigo. Joio comum em muitas lavouras de trigo, a forma, aparência externa muito parecida com o trigo. A semelhança entre essas duas plantas é tão grande que em algumas regiões costuma-se denominar o joio como falso trigo, especialmente quando ainda estão em desenvolvimento, se confunde com o trigo. Como o joio e o trigo são muito parecidos, só podem ser diferenciados na fase adulta, quando estão nascendo as espigas. A semelhança se desfaz diferenciando assim o trigo do joio, quando os frutos se revelam. Nesta fase, o joio se mantém ereto, já o trigo adulto se dobra. O trigo tem grãos, ou seja, frutos, e o joio não. Quando os frutos se revelam, é que tudo se explica. É aí que se sabe quem é quem. Pelos seus frutos, os conhecereis. Mateus capítulo 7 versículo 16 ao 20, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Apesar da semelhança, o joio é considerado uma erva daninha, espalha rapidamente, ganhando espaço, terreno, enquanto o trigo produz bons frutos. O joio rouba os nutrientes do trigo, porque é uma planta invasora, pode ser tóxico quando consumido por humanos. A melhor maneira do falso enganar é, se parecendo com o verdadeiro. Segundo Coríntios capítulo 11 versículo 14, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Assim como o diabo citou a Bíblia para tentar e enganar Jesus, muitos citam a Bíblia para enganar, distorcendo a Bíblia. Assim como Satanás não se dobra, é soberbo, arrogante, prepotente, altivo, ou seja vaidoso, o joio também não. Provérbios 16 verso 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda.
Provérbios 21 verso 24, o vaidoso e arrogante, chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. Tem pessoas que se assemelham ao joio, outras, que se assemelham ao trigo. Os filhos de Deus e os filhos do maligno são parecidos por fora, mas não são iguais, assim como o joio se parece com o trigo. O joio para ser, mas não é, interiormente ele nada tem de santidade, seu coração está cheio de perversidade e engano, então se disfarça. Há muita gente parecida com filhos de Deus, na aparência, mas suas as obras que revelam que não verdadeiros filhos de Deus. Até dentro das igrejas não existe apenas trigo, o joio também está crescendo e tomando seu espaço junto com o trigo. Em determinados estágios, o mal se alastra de uma forma tão sorrateira que é praticamente impossível diferenciá-lo. Mateus capítulo 7 versículos do 21 ao 23, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O joio e o trigo não ficarão para sempre juntos, enquanto vivermos o tempo da oportunidade, da graça, o joio estará no meio do trigo, mas esse tempo acabará, todos os sinais estão aí, virá como um ladrão. Deus está tendo misericórdia, paciência, para termos a oportunidade de nos convertermos, de mudarmos, Deus está nos dando tempo para morrermos para o pecado e nascermos de novo para Cristo. Romanos capítulo 2 versículos 4 e 5, ou, porventura, desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus, que te conduz ao arrependimento. 1 Pedro capítulo 3 versículo 20, os quais, na antiguidade, foram rebeldes, durante o tempo em que Deus, pacientemente, aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. Segundo Pedro capítulo 3 versículos do 9 ao 15, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. A semente incorruptível é Jesus. Deus é paciente conosco, ele não destrói todos os injustos logo, para não destruir os justos junto com eles. Ele espera pela hora certa, quando seus filhos estarão prontos. Lucas capítulo 22 versículo do 31 ao 34, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão, e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. O que é peneirar? Passar pela peneira, para separar, enquanto a parte maior ou mais espessa fica retida na peneira, a parte menor, ou mais fina passa pelos furos, havendo separação, a parte que ficou na peneira é lançada fora. Na pós-colheita do grão, precisa separar o grão, fazer a limpeza dos grãos, é necessário eliminar todas as impurezas como outras sementes, que não sejam de trigo, terra, areia, pedras e outros. Na pré-limpeza e na limpeza, as sementes são beneficiadas em máquinas peneiras. Esse equipamento é composto por várias peneiras de diferentes aberturas, permitindo a separação dos grãos de acordo com suas características. Pedro passaria na peneira? Não, seria lançado fora. Pedro já era discípulo de Jesus, mas ainda não estava pronto. Jesus disse: quando você se converter, mas foi transformado e ficou pronto. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Falando de Jesus para outras pessoas, plantando, espalhando o evangelho pela terra, a fé vem por ouvir a mensagem. Para isso, é preciso que alguém pregue a mensagem para ganhar almas. Provérbios 11, 30. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio.
Mateus 10:7, por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Romanos capítulo 10 versículos 14 e 15, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele, de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés, dos que anunciam boas novas. Haverá punição tanto ao inimigo que semeou sementes ruins, quanto para sementes ruins, que buscaram atrapalhar a plantação de Deus que trará julgamento, e as pessoas dedicadas ao pecado junto com o inimigo. O importante é sabermos de qual lado estamos nos posicionando. Venha a nós o vosso reino. Deus quer que seu reino venha, e substitua o que está no momento, das trevas, que Deus possa reinar nas nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluias.